Olá! Hoje, 19 de maio de 2023. Eu sou Juvenal, ou a voz que vai ficar na sua cabeça ou quando você quiser fazer, o que você já sabe, ainda melhor, seja escolher o que você vai fazer no dia, ou pensar no cardápio da sua primeira refeição em Marte, você vai escutar aqui comigo, na minha voz, que dá vida ao pensamento do professor Dr. Del Piero. Aquele que morou na cidade de Santana da Ponte Pensa. Uma série de áudios que descrevem as pessoas e a cidade de Santana da Ponte Pensa e as melhores sugestões para realizar seu trabalho e facilitar as suas decisões. Se quiser saber mais ou conversar com o professor, basta usar o telefone de WhatsApp 19981778535 e falar comigo, ou com Miriam Gonçalves. Começa agora o episódio de hoje da série Crônicas Santanenses. Hoje eu vou falar sobre praça de alimentação. Os recantos urbanos se agitam com a energia impetuosa do dia a dia. Nas praças de alimentação das cidades, naqueles espaços multiuso que abrigam restaurantes e lanchonetes de todos os tipos, se sente o pulsar da vida em toda a sua amplitude. Os prédios comerciais, com suas praças de alimentação internas, são uma espécie de microcosmo onde se reproduz a diversidade e a dinâmica das cidades. Nestes lugares, os seres humanos se cruzam, se encontram, se perdem e se reencontram, todos à procura de algo para satisfazer o apetite, tanto físico como espiritual. Mas em nossa pequena cidade de Santana da Ponte Pensa, a minha amada Miriam e eu criamos um tipo diferente de praça de alimentação. Criamos um lugar não para seres humanos, mas para as aves que compartilham o nosso ambiente. Uma praça de alimentação para pombas, bentivis, VIMS, vins, sanhaços e beija-flores. A praça de alimentação que criamos para nossos visitantes alados era um monumento à simplicidade e à funcionalidade. Pendurada em um poste baixo, próximo à nossa varanda de refeições, havia um comedouro de madeira. Este era um retângulo com cerca de 60 centímetros de comprimento, feito de madeira de pinho resistente, mas amaciada pelo tempo e pelo uso. Ele tinha um fundo plano, onde espalhávamos uma mistura de grãos, sementes de girassol e pedaços de pão. Os lados eram ligeiramente levantados para evitar que a comida caísse. E havia pequenas aberturas para que as aves pudessem se agarrar enquanto comiam. O poste em que o comedouro estava pendurado era feito de um cano de ferro, resistente o suficiente para suportar o peso do comedouro cheio e das aves que o frequentavam. A altura era perfeitamente calculada para que as aves pudessem chegar facilmente à comida, mas não tão baixo que pudesse ser alcançado por predadores terrestres. Ao lado do comedouro, na parte superior de uma mureta, colocamos uma pequena piscina para as aves. Esta era um retângulo de plástico resistente, com cerca de 40 centímetros de diâmetro, cheia de água fresca e limpa para as aves se refrescarem. Ao redor da borda, tinha a mureta para que as aves pudessem pousar e se preparar para um banho. Próximo à piscina, na mesma mureta, dispusemos as frutas. Mamões maduros, bananas doces e outras frutas da estação eram colocados em uma bandeja de madeira, um banquete doce e suculento que atraía uma variedade de aves, desde os mais pequenos e coloridos beija-flores até as maiores e mais ruidosas pombas. O resultado era uma praça de alimentação vibrante, cheia de vida e atividade. As aves vinham e iam, mergulhavam na piscina, beliscavam as frutas, beliscavam as sementes no comedouro, ou simplesmente se sentavam ao sol, secando suas penas após um banho refrescante. Eram momentos de puro deleite para Miriam e para mim, sentados em nossa varanda, observando a cena se desenrolar. Cada ave, cada movimento, cada interação, contava uma história, pintava uma imagem de uma comunidade em harmonia com a natureza. O nosso pequeno comedouro de madeira, a piscina na mureta e a bandeja de frutas se tornaram muito mais do que apenas fontes de alimento e água para as aves. Tornaram-se um símbolo de nossa conexão com a natureza, um lembrete diário da beleza e da diversidade que compartilhamos com as criaturas que voam pelos céus de nossa cidade. E foi aqui, neste cenário que, sem querer, acabamos criando um pequeno teatro ao ar livre, onde as aves não só vinham para se alimentar, mas também para desempenhar seus papéis numa comédia e drama diários, cheios de personalidade, e às vezes, de surpresas inesperadas. Lembro-me do primeiro dia em que lançamos a ideia. Colocamos uma simples tigela de água e espalhamos algumas sementes no chão. No princípio, as aves observavam de longe, desconfiadas daquele gesto generoso. Mas, aos poucos, foram se aproximando.
Primeiro uma pomba, depois um bem-te-vi, e assim por diante, até que a praça de alimentação estava cheia de vida e cor. A partir daquele dia, nossos visitantes alados se tornaram mais do que meros pássaros. Eles adquiriram personalidades próprias e nomes peculiares dados por Miriam. Havia Bebê, o beija-flor, que com sua energia inesgotável, vinha e ia como um relâmpago, sempre à procura do néctar mais doce. As pombas eram as POMPONS, gentis e amigáveis, sempre dispostas a partilhar a comida com os demais. E então tinham as rolinhas, a quem chamávamos de mais irritadiças. Não gostavam de companhia e estavam sempre a brigar com os outros, independentemente do tamanho de seus adversários. E vez por outra, aparecia uma ave pernalta, que vinha em certos dias da semana. Não sabíamos de onde vinha, mas sempre se aproximava com cautela, pegava a sua parte da comida e, com um aceno gracioso de sua longa cabeça, partia como se estivesse agradecendo. Era um verdadeiro espetáculo. Miriam e eu nos sentávamos em nossa varanda para almoçar e apreciávamos o desenrolar das histórias diante de nossos olhos. A praça de alimentação se transformou num palco onde cada ave, com sua personalidade única, desempenhava o seu papel. E dentre todas as aves que visitavam nossa praça de alimentação, havia uma que ocupava um lugar especial em nossos corações. Era um pequeno canário, com plumagem brilhante como o sol e uma voz tão doce quanto o mais melodioso dos instrumentos musicais. Era como se ele tivesse um relógio interno preciso, pois aparecia sempre no mesmo horário, pontualmente ao meio-dia, justo quando nós nos sentávamos para o nosso almoço. À medida que a hora se aproximava, nós já antecipávamos a sua chegada, ouvindo atentamente o som distinto do seu canto, que anunciava a sua aproximação. Ao vê-lo pousar no comedouro de madeira ou em alguma fruteira do terreno, o nosso almoço se transformava em uma experiência ainda mais prazerosa. Ele cantava alegremente enquanto beliscava as sementes e os pedaços de fruta, como se estivesse realizando um pequeno concerto privado para nós. O seu canto, uma mistura de notas agudas e baixas, era uma melodia que nos alegrava, que nos tirava por alguns instantes do turbilhão do dia a dia e nos trazia de volta a essência da vida. O seu canto era uma celebração da beleza da natureza, um hino à liberdade e à alegria de viver. O canário se tornou um marco do nosso almoço, uma tradição que esperávamos ansiosamente todos os dias. Não importava o quão atarefados estivéssemos, sempre parávamos por alguns momentos para apreciar o seu canto, para nos deleitarmos com a sua presença. E assim, nosso pequeno amigo alado se tornou uma parte integrante de nossas vidas, um símbolo de alegria e harmonia que sempre nos lembrava do quão preciosa é a vida, do quão maravilhoso é o nosso mundo e do quão afortunados somos por fazer parte dele. Neste palco improvisado, havia drama e conflito, quando as irritadiças rolinhas decidiam reivindicar o território. Havia comédia, quando as POMPONS tentavam imitar o voo acrobático do bebê. E havia momentos de pura alegria e beleza, quando a ave pernalta aparecia, trazendo consigo uma aura de mistério e elegância. E assim, dia após dia, a nossa praça de alimentação para aves se tornou um refúgio, um local de encontro e de celebração da vida em todas as suas formas e cores. Para nós, tornou-se um lembrete da beleza que existe em nossa convivência com a natureza e dos laços invisíveis que nos unem a todas as criaturas. A praça de alimentação não era apenas um lugar onde as aves vinham para se alimentar. Era o nosso pequeno teatro, onde cada ave, com seu nome e personalidade, contava uma parte da grande história da vida. Ao final, tudo se resumia a isso: uma praça de alimentação, uma varanda, um casal apaixonado pela vida e pela natureza, e uma coleção de aves que eram muito mais do que aves. Eram personagens de uma história que continuava a se desenrolar, dia após dia, em nossa amada cidade de Santana da Ponte Pensa. E ao compartilhar essa experiência, sinto que estou, de alguma forma, contribuindo para a grande narrativa da vida, onde todos nós, seres humanos, aves, animais e até mesmo as plantas, temos um papel a desempenhar. E assim, espero que nossa pequena praça de alimentação continue a servir como um lembrete de que, por mais diferentes que possamos parecer, estamos todos juntos nessa incrível jornada chamada vida. Espero você para a próxima história de Crônicas Santanenses. Fique com a paz e o bem.